Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aula de ensino religioso para o 7º ano. E nós vamos conversar sobre um tema bastante importante e também legal de discutir, que são as lideranças religiosas, as mulheres. Mulheres nas tradições religiosas. A importância das mulheres. Então, o objetivo desta aula é conhecer o papel das mulheres em algumas tradições, perceber a importância e essa função que elas ocupam no universo religioso, mas também em nossa sociedade. Cada vez mais, ainda bem, as mulheres se empoderando e ocupando um espaço aí legítimo. Bom, existem mulheres que são lideranças religiosas. Você conhece alguma mulher que é líder religiosa, que ocupa a função dentro da religião? Em quais religiões? Você sabe me dizer quais são as religiões que têm mulher ou que não têm mulher como líder? De que forma as mulheres ocupam espaço dentro das religiões? Esse é o tema da aula de hoje. Bom, o papel das mulheres dentro das religiões varia de cultura para cultura, depende da religião. Existem tradições religiosas onde apenas os homens possuem funções de autoridade dentro da estrutura hierárquica da organização religiosa. Mas também há religiões em que as mulheres são lideranças dentro da instituição. Você sabe quais são essas religiões? Vai anotando aí quais religiões onde só o homem tem autoridade ou aquelas onde as mulheres podem ser líderes também. Então, vamos começar aqui vocês trabalhando, fazendo uma atividade, um exercício de escrita. Escolha uma mulher que tem importância na tua vida. Pensa uma mulher na sua vida, que é muito importante. E escreva pelo menos um parágrafo, ressaltando quais as características, quais as qualidades dessa mulher e por quê, principalmente, por que ela é importante na sua vida. Então, tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com a aula Paraná e vocês foram convidados a escrever uma mulher importante na sua vida. Mãe, avó, professora, tia, enfim. E quais as características? Ela é zelosa, ela é cuidadosa, ela te ouve, ela te dá atenção, ela cuida de você. As mulheres costumam trabalhar fora, muitas delas, ainda cuidam da casa, cuidam dos filhos, ou seja, estão ocupando papel na política, estão ocupando papel nas empresas, mas dentro das nossas vidas elas são sempre fundamentais. Todos nós somos filhos de alguma mulher, saímos do útero de alguma mulher, somos cuidados por elas, amados por elas. Então, ficou aí de resposta aberta para vocês. Fica até a dica, pega esse texto que você escreveu e mostra para essa mulher que é importante na sua vida. Bom, nas religiões de matriz africana e indígena, não há restrição ou diferença quanto às mulheres ocuparem lugares de liderança religiosas. Pois no candomblé, na umbanda, as mulheres podem ser mãe de santo e alorixá, assim como nas aldeias é comum ver mulher tanto como cacique, como pajés, ou seja, curandeira, como podemos ver na imagem ao lado. Então, são religiões chamadas de matriarcal, porque as mulheres têm papel fundamental na organização religiosa das religiões indígenas e de matriz africana. Dois exemplos aqui, tem muitos, mas dois exemplos. Cacique Pajé, Mapulu, Camaiurá, do Alto Xingu, Mãe Rosa, no Candomblé. São dois exemplos aqui, mas tem muitos outros. A Mapalu Camaiurá é uma das organizadoras de uma festa indígena muito importante chamada Yamaricumã, celebração feita por mulheres indígenas, na qual elas se transformam em guerreiras. A Mapalu recebeu o Prêmio de Direitos Humanos em 2018, que a reconheceu como uma importante liderança religiosa indígena. Aqui temos então a Mapulu Camaiurá, cacique pajé do povo Camaiurá, do Alto Xingu. Olha aqui o prêmio que ela recebeu, que bacana, como uma importante liderança indígena. Vamos falar agora de uma mãe de santo chamada Cecília Soares, do terreiro Ilê Axé, Marecatu, fundado em 1943 em Salvador. Vem de uma linhagem matriarcal de lendárias Yalorixás, mães de santo, e ela também é professora doutora, autora de estudos na área de história e antropologia, como o livro Mulher Negra da Bahia do século XIX. Então, a Yalorixá, Mãe Cecília, líder religiosa, professora, doutora, escritora, aí vamos conhecer a obra dela, que ela é fundamental. Então, o papel das mulheres nas religiões. Nas igrejas cristãs evangélicas, frutos da reforma protestante, iniciada por Lutero, as mulheres também podem ser pastoras, ou seja, ter função sacerdotal. Nas religiões orientais, como o budismo, também não há qualquer restrição. Elas podem ser monjas, como é o caso da monja Koen do Zen budismo japonês, mas ela é uma brasileira. Aqui dois exemplos. A pastora luterana Luzimara Garcia e a monja Koen do Zen budismo Brasil. Duas mulheres de liderança aqui de religiões diferentes. Falamos de indígena, africana, mas também na oriental e também nas religiões cristãs da reforma protestante. A teóloga e pastora luterana evangélica de confissão luterana do Brasil, doutora em direito, olha como as mulheres estão importantes. Ela defende posições progressistas, ficou conhecida porque ela se uniu com as mães de santo que foram de terreiros destruídos, incendiados por fundamentalistas religiosos evangélicos. Aqui uma foto dela abraçando a mãe de santo. E a pastora Luzimarina Garcia se uniu à mãe Conceição de Lisa na reconstrução do seu barracão e afirmou: se eles destruírem em nome de Cristo vamos reconstruir. Olha só, tinha que ser uma mulher para se unir com outra mulher num terreiro destruído por fundamentalistas religiosos. E ela foi lá e falou: se destruírem em nome de Jesus, vamos reconstruir em nome de Jesus. Já Cláudia Dias Batista de Souza, que nasceu em São Paulo, 30 de junho de 47, mais conhecida como Koen Roshi, ou monja Koen, é uma monja do budismo brasileiro, missionária da tradição Sotosu japonesa, com falas belíssimas, muito conhecida no Brasil aí, dentro da sua tradição japonesa. E ela escreveu o seguinte: fale o bem, faça o bem, pense o bem, perceba que cada ser que encontramos é um ser iluminado
disfarçado para nos mostrar o caminho. Alguns nos mostram como não devemos ser e outros nos mostram como devemos ser, mas são todos seres iluminados disfarçados. Uns nos mostram como não agir e outros nos mostram como agir. Olha que bacana essa lição aí trazida pela monja Koen, líder do budismo Zen. As religiões nativas podem ser chamadas de matriarcal. Já nas religiões monoteístas, como judaísmo, cristianismo, católico e islamismo, são patriarcais, pois em sua estrutura hierárquica, apenas os homens podem ter posição de destaque. Por exemplo, papa, bispo, padre, rabino ou sheik. Então tem religiões matriarcais e religiões patriarcais. Agora vamos fazer uma atividade. Em algumas tradições religiosas, as mulheres ocupam um papel periférico, ou seja, não pode ser líder. Assim como na nossa sociedade, em que geralmente as mulheres recebem menos que os homens, mesmo ocupando a mesma função. Você concorda com isso? Que a mulher ganhe menos, mesmo tendo a mesma função? Por que isso acontece no Brasil? Escreva um texto sobre o assunto. Por que você acha que as mulheres ainda ganham menos que homens? Se você concorda com isso e também, de repente, como mudar essa situação. Então, tempo para vocês escreverem, já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com Aula Paraná e nesta atividade de ensino religioso para o sétimo ano sobre líderes religiosos, o papel das mulheres nas tradições. Vocês foram convidados na primeira atividade para falar de uma mulher importante na sua vida, suas características e qualidades, mas agora sobre um problema na nossa democracia, por que as mulheres ainda ganham menos que os homens, mesmo estando na mesma função? E a pergunta é, você concorda com isso? Se não concorda, por quê? Se concorda, por quê? E aí, como que a gente pode fazer para superar isso? Por que isso ainda acontece? Quer dizer, com o tempo estamos caminhando para a superação dessas situações. Um exemplo é as mulheres ocupando cada vez mais função na política, cargos administrativos dentro das empresas, porque na casa elas sempre foram, as pessoas que trabalharam, cuidam dos filhos, mas que também trabalham fora, ou seja, as mulheres são guerreiras. Inclusive, vocês sabiam que muitas tradições, como nas indígenas, vikings, africanos, as mulheres sempre foram guerreiras? Inclusive, a ideia de que mulher é sexo frágil é um grande erro. Existem homens e mulheres que são mais fracos que outros homens e mulheres fisicamente, mas que têm mais intelecto. Assim como tem homens e mulheres que são mais fortes que outros homens e mulheres. A gente tem que parar com essa questão de gênero e imaginar que existe ser humano. Rótulo é bom para a gente saber lá qual que é o suco, qual que é a comida, que tem glúten, que não tem glúten, para isso que é bom o rótulo. Em seres humanos não é bom rótulos. Então, quer dizer, tem seres humanos, independente de ser homem, mulher ou da religião, que precisam ser respeitados e valorizados acima de tudo. Então, existem tradições religiosas onde a mulher tem papel importante. Citamos aqui caciques, mães de santo, no budismo, inclusive dentro do cristianismo, nas religiões fruto da reforma protestante. Mas também tem religiões, e precisamos respeitar, que são patriarcais. Na sua estrutura hierárquica, só homens têm a função sacerdotal. Isso tem a ver com a tradição, Então, quer dizer, no judaísmo, cristianismo católico e no islamismo, só homens têm posição de liderança. Isso é chamado de religiões patriarcais. E outras que são matriarcais. Inclusive, em outras aulas de ensino religioso, falamos de religiões onde tem divindades masculinas, como Deus, enfim, e aquelas que têm divindades femininas, como Pachamama, Mãe Terra, Mãe Lua, Mãe Natureza, entre outras. Então, como o nosso objetivo nas aulas de ensino religioso é conhecer para respeitar, é importante esse tema da função das mulheres. Mas, como eu disse, em outras aulas vamos falar do sagrado feminino. Hoje foi da mulher como liderança. E tem muitas outras, pelo nosso tempo falamos apenas de algumas. Então, nesta aula, nós conhecemos as lideranças religiosas femininas. Descobrimos que algumas possuem na mulher a figura central da religiosidade. Também aprendemos que nas tradições nativas, africanas, grega, indiana, existem deusas e divindades femininas. Eu só citei aqui, Mas existem divindades femininas em muitas religiões. Tanto lá da África, como tem Nyansan, Iemanjá, entre outras. Aqui para os povos indígenas, com a Mãe Terra, como eu citei, Pachamama, entre outras. Mas também, além do sagrado feminino, temos mulheres que assumem funções religiosas. Por isso que eu sempre, quando me despeço de vocês, trazendo aqui a diversidade religiosa, sempre digo Shalom para todos que são judeus, Salam Aleikum para todos que são muçulmanos, Axé para quem é de Candomblé, Saravá para todos os umbandistas, assim seja para os espíritas, Amém para os cristãos em geral, Namastê, Namaskara para os orientalistas, budistas, Hare Krishna para o movimento Hare Krishna, também Ache, Aerete, Nhamandu para todos os indígenas do Brasil e aqueles que não têm religião, que se consideram ateus, cientificistas, agnósticos, também fiquem bem, tenham saúde. Existem diversas formas de cumprimentar nossos irmãos que pensam diferentes de nós, mas o que é o mais importante? A gente ter conosco, independente de religião. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!